Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Renata Melhado, eu sou nutricionista clínica e ortomolecular, também sou especialista em nutrigenômica esportiva, mas eu vim aqui hoje para falar com você sobre a dieta que eu mais prescrevo hoje em dia e utilizo inclusive comigo e com a minha família. Então, eu quero falar sobre a dieta anti-inflamatória. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente percebe que a maioria das pessoas, infelizmente, vem desenvolvendo doenças autoimunes. Isso está mais comum do que se imagina, né? Então, artrite, artrose, fibromialgia, diabetes, síndrome de Sjögren, lúpus, esclerose múltipla, Crohn, dentre tantas outras, né? Tantas outras patologias que estão envolvidas aí com inflamação. Às vezes a doença, ela nem é caracterizada como autoimune, mas ela é inflamatória, como por exemplo a dermatite atópica. Mas a dieta anti-inflamatória também se aplica nesses casos. E nós percebemos que os pacientes obtêm melhoras assim absurdas, né? Melhoras muito significativas e muitas vezes deixam até de ingerir medicamentos. Então eu vou estar vindo aqui, cada vídeo eu vou estar falando sobre isso, sobre um tema, né? Sobre um nutriente, uma substância inflamatória que você deve deixar de ingerir ou alguma estratégia anti-inflamatória que você pode estar fazendo para amenizar as suas dores e quem sabe até deixar de tomar os medicamentos ou pelo menos reduzir a dosagem deles, né? Então hoje eu quero falar sobre o leite e seus derivados. Então olha só, a gente tem que imaginar que o leite não é considerado um alimento, né? Os estudos mostram que o leite é um líquido hormonal. Por quê? Porque a vaca produz os hormônios dela. Ela produz estrogênio, que é o hormônio feminino, prolactina, T3, T4, que são os hormônios da tireoide, testosterona, que é o hormônio masculino, mas que nós mulheres também produzimos. A vaca também produz. E ela libera esses hormônios pelo leite também. E o que acontece, né? Vocês sabem o tamanho do bezerro, não dá para comparar com um bebê, né? Um bebê humano. Então, olha só, o bezerro, ele dobra de tamanho em 45 dias. Nós, seres humanos, levamos 180 dias. Então, por aí você vê, será que está certo nós tomarmos um leite de um animal daquele porte que não tem nada a ver conosco? Pois é, o leite ele é riquíssimo em um mineral chamado fósforo. E quando nós ingerimos uma quantidade aumentada de fósforo, ocorre a acidez no pH do nosso sangue. E o que acontece, né? Quando o nosso sangue fica ácido, ele fica mais assim propenso a desenvolver doenças, inclusive câncer, ou até aumentar tumores. Por isso, o nosso organismo ele tenta deixar sempre o nosso pH alcalino. E o que ele faz? Ele retira o cálcio dos ossos e joga na corrente sanguínea. Então, dessa forma, acontece aí o início de uma osteopenia ou de uma osteoporose. Então a gente tem que tomar cuidado também em relação a isso. Então às vezes você come queijo todos os dias, toma leite todos os dias. Ah, eu não tomo leite, mas eu tomo iogurte. Eu não tomo leite, mas eu como queijo, porque por causa do cálcio. Né? Eu escuto muito isso aqui na clínica. E isso não é o ideal. O ideal é você se livrar desse tipo de alimento. Então, tanto do leite quanto dos derivados. Sem falar na lactose. Aí você fala assim, não, mas a lactose, eu não tenho problema com a lactose, eu faço a digestão dela. Sim, só que ela é inflamatória. Às vezes você não sente dificuldade na digestão dela, mas os efeitos inflamatórios que ela desenvolve, desencadeia, você vai ter, você pode ter. Talvez você já tenha e não perceba. Então, às vezes aquela dor de cabeça que vira e mexe você tem, ou então algum problema na pele, que você, a acne, ou então uma dermatite mesmo, ou alergias, feridas, doença respiratória. Doenças respiratórias estão diretamente envolvidas com ingestão de lactose. Então, por exemplo, assim, se você tiver rinite, sinusite, se você reduzir ou eliminar a ingestão desse tipo de alimento, né, de
leite e derivados, com certeza você vai melhorar demais a produção de muco e você vai perceber muita, mas muita melhora mesmo, bem significativa, aí na sua respiração. Então eu aconselho você estar fazendo um teste, né? Retire, tente, experimente e depois você me conta como é que você se sentiu. Em relação à lactose, como eu estava dizendo, mesmo você não sofrendo com a questão aí da digestão dela, ela vai apresentar inflamação, né? Ah, mas eu compro aqueles produtos sem lactose. Então eu tomei o iogurte sem lactose, o leite sem lactose, muito bem. Lacfree e tal. Aí você vai ver nos ingredientes, ele é feito com leite e aí eles acrescentam a enzima lactase. Então o que acontece? Vai ter o leite com todos aqueles hormônios que a gente falou, né? Com todo o poder inflamatório dele, a lactose vai existir ali e aí eles acrescentam a lactase, que é a enzima que faz a digestão da lactose. Mas a lactose ainda está lá e o efeito inflamatório dela também. Então não se iludam, tá? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas quando eu ingiro, por exemplo, leite, quando eu tomo leite eu passo mal, mas se eu tomar o leite sem lactose eu não passo mal. Sim, porque a lactase, que é essa enzima que eles acrescentam, que eles adicionam, ela vai fazer a digestão da lactose e você não vai ter um desarranjo intestinal. Fora isso, os problemas inflamatórios você vai ter, porque a substância existe ali e vai causar uma reação inflamatória no seu corpo, porque o nosso corpo não está preparado para digerir isso, certo? Então, nosso corpo, tudo aquilo que ele entende que não é alimento, para ele é um invasor. Então, é uma bactéria, ou é um vírus, é algo que ele tem que matar, que ele tem que combater, que ele tem que se livrar. E o que acontece? Ele vai combater, vai produzir anticorpos, vai combater essas substâncias e aí ele vai causar lesão nas células do seu corpo, porque essa substância não tem vida. Tudo que não tem vida não tem como ele matar, não tem como ele combater, né? E aí vai causando uma reação inflamatória no nosso organismo chamado de estresse oxidativo. Então, assim, gente, não, o leite não é a única, né? O único tipo de alimento que nós devemos evitar. Então, como eu falei, cada vídeo eu vou estar falando sobre um. Quero que você pense sobre esse, tá? Se você quiser estar utilizando leite de coco, é muito bom, muito saudável. Se você fizer em casa, principalmente, tá? No meu Instagram tem a receita do leite de coco para quem quiser ver. Se você quiser utilizar leite de amêndoas, leite de nozes, aí sim, leite de aveia, você faz em casa com aveia sem glúten, também são muito bem-vindos, certo? Mas tentem evitar aquilo que foi feito para outro animal ingerir. Bom, gente, vou ficando por aqui. Um super beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até mais, se Deus quiser.